Meu nome é Claire e sou a mais velha de 3 irmãs. Crescendo em nossa família, eu sempre fui a pessoa confiável, aquela que ajudava, cuidava dos meus irmãos mais novos e intervinha quando meus pais estavam cansados ou ocupados. No começo, eu não me importava, porque era o normal. Tessa, a filha do meio, era a animadora, sempre o centro das atenções. Raquel, a mais nova, era a pirralha mimada. E eu era quem limpava a bagunça deles. Quando me tornei mãe, as coisas mudaram um pouco, mas não como eu esperava. Adotei minha filha, Maia, quando ela tinha 3 anos. Ela tinha olhos grandes e profundos e uma maneira de ver o mundo que parecia inacreditável. Lembro-me da primeira vez que ela disse mamãe. Chorei no carro depois de deixá-la no jardim de infância. Desde o início, prometi a Maia que nunca a deixaria sentir que não pertencia àquele lugar, que ela sempre seria amada. Mas, por mais que eu tentasse, não consegui cumprir essa promessa. Tessa anunciou seu noivado na primavera passada com um enorme anel de diamante e uma grande postagem no Instagram. Enviei meus parabéns a ela. Maia fez um pequeno cartão ela mesma, recortando sinos de casamento de papel e colando-os com glitter, que Tessa disse ser fofo e deixou no porta-malas do carro, onde o encontrei 2 semanas depois, amassado sob um café do Starbucks. Mesmo assim, Maia estava animada com o casamento, começando a escolher seu vestido, perguntando se seu cabelo deveria ser solto ou preso em um coque. Eu percebi que ela estava nervosa, mas esperançosa, porque ela só queria fazer parte daquilo. Então chegaram os convites, elegantes, de papel grosso, com bordas douradas, mais caros que a minha conta de água do mês. Abri-os enquanto Maia fazia o dever de casa à mesa de jantar, e diziam claramente: somente para maiores de 18 anos, requisitos rigorosos, sem exceções. Verifiquei-os várias vezes, mas continuavam os mesmos. Maia viu minha expressão e fez uma pergunta que me quebrou. Ela não quer que eu vá. Respondi simplesmente: o casamento é só para adultos. Ela ficou em silêncio por um momento e depois perguntou: é porque sou adotada? A pergunta partiu meu coração. Ela fez a pergunta como se fosse algo que tivesse aceitado. Eu disse que não era, mas entendi o que ela queria dizer. Não era a primeira vez que isso acontecia, mas eram pequenas coisas, comentários passageiros que passavam despercebidos. Minha mãe costumava apresentar Maia como filha da Clary em vez de sua sobrinha. Tessa dizia aquela garota em algum lugar como se não fosse sua sobrinha. Nas reuniões de família, Maia ajudava na cozinha e ninguém prestava atenção. Tentei atribuir isso a um constrangimento, a uma falta de consciência passageira, mas desta vez não reagi. Simplesmente me inscrevi para não comparecer ao casamento, sem explicação, apenas não. No dia seguinte, Tessa mandou uma mensagem. Vi sua confirmação de presença. Está tudo bem? Se for por causa da idade, espero que você entenda. Temos que seguir as regras, sem exceções. Nada pessoal, certo? Não respondi. Então Raquel mandou uma mensagem. Tessa disse que você não vem. Como assim? Minha mãe ligou só para dizer uma coisa: nada normal. Eu me preparei. Por que você não a convidou? Não vou sem ela. Ela tem quase 18 anos. Ela disse: ela não é uma criança. É da família. Houve uma pausa, então minha mãe disse: não castigue sua irmã por isso. É só uma noite. Não discuti, apenas disse: nós não vamos. E desliguei. Isso deveria ter sido o fim. Mas não. O grupo de bate-papo da família começou a ficar cheio de mensagens sarcásticas e de culpa. Você não pode fazer um escândalo por causa de uma regra. Pode? Você está sempre causando drama, disse Raquel. Maia não é a única que não vem. Isso não é sobre ela. Você está fazendo com que seja sobre ela. Mamãe mandou uma longa mensagem sobre manter as coisas em ordem e perdoar, sobre como toda a família tinha sacrifícios e dificuldades paralelas. Eu não respondi. Maia apagou todas as fotos do vestido do celular, parou de falar sobre o casamento. Ela não chorou, mas a coisa mais dolorosa que eu pude ver foi sua falta de surpresa, que ela tinha aprendido. Eu já tinha deixado isso passar antes. Mas agora era diferente. Eu parei de esperar que eles mudassem. Quando chegou o Natal, ninguém se desculpou nem mencionou o assunto, então decidi não convidá-los, sem grandes anúncios, sem discussão.
Apenas silêncio. Um silêncio que deixou toda a família furiosa. Nos anos anteriores, eu vinha organizando o Natal por obrigação, convidando-os, cuidando da comida e fingindo que os sorrisos forçados eram suficientes. Mas este ano, eu queria ser diferente. No início de dezembro, Ethan perguntou: posso pegar uma cadeira dobrável? Balancei a cabeça. Não havia mais espaço. Ethan não pediu muito, e Maya também não. As mensagens do grupo começaram a chegar. Quem vai trazer sobremesa de Natal? Vamos para a casa da Claire na noite anterior. Não respondi, deixando as notificações se acumularem sem ler. Em meados de dezembro, as mensagens começaram a mudar de tom. Raquel mandou uma mensagem. Claire, o Natal ainda está na sua casa. Me diga o que eu devo levar. Tessa disse, faremos 5 anos. A Maya quer alguma coisa. Ela vem. Quase me destruí. Como se a Maya fosse o problema. Como se ela fosse a única que tinha falhado, e não sido deixada de fora intencionalmente. Pela primeira vez, não respondi, não limpei a casa, não coloquei o frango assado, não tirei as cadeiras dobráveis. Eles continuaram ligando. Mamãe, Raquel, Tessa, papai deixaram recados. Claire, só queremos saber o que está acontecendo. Sua mãe está chateada. Não é tarde demais para fazer a coisa certa. A coisa certa significava abrir a porta para as pessoas que rejeitaram minha filha. Significava esperar que eles inventassem as coisas. Não vimos ninguém. Em vez disso, Ethan e eu fizemos lasanha de pijama, e Maya assou biscoitos, aqueles com os fios arrebentados. Ficamos em casa, assistimos a filmes, abrimos presentes e rimos mais do que nos últimos meses. Pela primeira vez, o Natal foi realmente em casa, tranquilo e despreocupado. As mensagens mudavam constantemente, escreveu Tessa. Acho uma pena. Tentamos acolher Maya, mas Claire tornou impossível a conexão. Raquel, se você cortar o contato com sua família toda vez que houver uma briga, você vai acabar sem ninguém. Pai, o jeito que você está nos tratando é cruel. Minha mãe enviou uma foto da árvore de Natal dela com um bilhete dizendo: não é a mesma coisa todos os anos sem você. Será que Maya gostaria? Não respondi, sabendo que era uma viagem de culpa, um convite para voltar e fingir que estava tudo bem. Eu já tinha feito isso tantas vezes antes, mas não mais. Alguns dias depois, chegou um cartão pelo correio, sem endereço de retorno. Mas eu sabia que a letra era da minha mãe. Você deveria pensar no exemplo que dá, escreveu ela. Maya verá como você afasta as pessoas com facilidade. As palavras ficaram na minha cabeça porque percebi que era exatamente isso que eu queria mostrar a Maya. O amor verdadeiro não exige que as pessoas se retraiam, não exige que fiquem em silêncio quando aqueles ao seu redor fingem não notar sua dor. Maya não perguntou sobre as mensagens, mas eu sabia que ela via atenção. Não era ela quem perguntava, estava apenas observando, absorvendo, tentando descobrir qual mundo era seguro. Uma noite, ela estava encolhida no sofá, com o rosto coberto por um cobertor, desenhando algo, então olhou para cima e perguntou: se eu não fosse adotada, as pessoas gostariam mais de mim? A pergunta me deixou sem palavras. Sentei-me ao lado dela. Querida, talvez eles finjam ser mais legais, mas a maneira como tratam as pessoas diferentes não é sua culpa. Ela olhou para mim, com os olhos tão profundos quanto no primeiro dia. Acho que não quero que eles gostem mais de mim. Parei de esperar por um pedido de desculpas. Alguns dias depois, meu pai ligou, eu não atendi, e então ele mandou uma mensagem. Mamãe não consegue dormir. Ela sente como se tivesse perdido você. Sabemos que estávamos errados, mas não é certo você se isolar da sua família. Você não é assim. Eu relei aquela frase várias vezes. Você não é assim. Eu costumava me perguntar se eu era fria demais, sensível demais ou dura demais. Agora eu sei quem eu sou. A última pessoa que sabe do que eu preciso, do que eu não aceito, que sabe que manter a paz às custas da sua dignidade é fraqueza envolta em tradição. A gota d'água foi a longa mensagem de voz da Tessa, cheia de provocações. Ela disse que eu estava focado demais na Maya, usando-a como escudo sempre que alguém era maldoso, e que isso não era saudável, não era parentalidade, mas obsessivo. Não dei ouvidos ao resto, apaguei a mensagem e a bloqueei.
Porque se estar perdidamente apaixonado pela Maia conta como obsessão, então sim, eu era obsessivo. E tinha muito orgulho disso. O ano novo passou em paz. Maia adormeceu antes da meia-noite, enquanto Ethan e eu brindávamos com chá e assistíamos aos fogos de artifício em silêncio. Ele perguntou: "Você se lembra deles?" Pensei por um momento. Não. Só me lembro da versão imaginária deles, mas essa versão não era real. Ethan não disse mais nada, apenas pegou minha mão. Não sei o que vai acontecer a seguir. Eles podem continuar tentando, mandando mensagens, postando, até mesmo vindo à formatura da Maia como se nada tivesse acontecido. Mas eu fiz a minha escolha. Não vou fazer uma cena, não vou revidar. Apenas uma distância silenciosa, e às vezes, essa é a escolha mais forte. Numa quinta-feira fria, escura e tranquila, eu tinha acabado de chegar em casa e estava vestindo o casaco quando a campainha tocou. Ninguém tinha me avisado. Ethan estava trabalhando no turno da noite. Maia estava lá em cima preparando suas inscrições para a faculdade. Abri a porta e vi meus pais parados do lado de fora, como se estivéssemos em 2007, quando fingíamos que nada estava acontecendo. Minha mãe segurava uma caixa de biscoitos com bordas queimadas que ela costumava fazer quando eu era pequena. "Claire, achei que devia passar por aqui", disse ela. Olhei para a caixa como se ela fosse explodir. Meu pai ficou ao meu lado, hesitante. Só queríamos entrar e conversar. Eu disse que não. O momento foi inesperado, mas não durou muito. Minha mãe tentou manter a voz baixa. Só queríamos conversar. Afinal, somos uma família. Então ela me ofereceu a caixa de biscoitos como uma oferta de paz. Eu não aceitei, e o sorriso em seu rosto desapareceu. "Não precisa ser assim", disse ela, com a voz tensa. "Sabemos que é difícil criar uma adolescente, expulsando todo mundo", acrescentou papai. "Temos sido pacientes, dando espaço a você, mas isso vai custar sua família de verdade por causa de uma garota, e aí você vai embora." "Fique aí pensar. Ela tem 17 anos, disse mamãe suavemente. "Ela vai para a faculdade. Você vai ficar sozinha. Vai se arrepender." Havia mais em suas palavras do que isso. Não se tratava de cura, mas de controle. Então ela disse o que eu acho que acreditava lá no fundo. "Sinto muito, Claire, mas ela não é do nosso sangue. Ela não é nossa filha." Ela disse isso suavemente, como se estivesse oferecendo um favor, como se quisesse que eu concordasse. Em vez disso, respirei fundo, dei um passo para trás e disse: "Saia daqui agora." Meu pai revirou os olhos. Eu disse mais alto: "Você não pode entrar aqui, não pode pegar o bolo e sentir pena de mim e achar que é gentileza. Você insulta minha filha na minha frente e depois pergunta por que eu não a convidei para entrar." A voz da minha mãe tremeu novamente. "Vou ficar arrasada quando ela me deixar, você vai ver." Não disse mais nada, fechei a porta, tranquei-a e me encostei nela até não conseguir mais ouvir os passos deles. No dia seguinte, contei a Maia o que tinham dito, inclusive que ela me deixaria, que não era minha sobrinha, que eu teria que voltar para eles. Ela ficou sentada em silêncio, com as mãos cerradas e os ombros rígidos. "Eles realmente acham que vou te deixar", disse ela. "Não, eles só esperam que sim", eu disse. "Você vai vê-los de novo." Ela assentiu. "Eles não podem esperar nada de mim." Achei que seria o fim da história, mas não muito tempo depois, uma parente chamada Sara me enviou um e-mail de Raquel para toda a família. Era longo e sarcástico, revelando que eu havia abandonado minha família, que Maia havia mentido para mim, que meu relacionamento com ela era doentio, obsessivo. Era ruim e eles acreditaram. Algumas pessoas me procuraram para perguntar, mas eu não respondi e coletei todas as evidências. Mensagens de texto, fotos, convites sem resposta, cada momento descartado ao longo dos anos. Escrevi uma carta, sem raiva, sem floreios, apenas contando a verdade. Enderecei-a à família extensa, com o título para aqueles que querem a história completa. Não pedi que tomassem partido, não pedi desculpas, apenas a verdade. Alguns responderam, outros ficaram em silêncio, alguns silenciosamente cancelaram a amizade com Raquel, e o restante não acreditou em mim. Mas não importava, porque eu não estava fazendo isso por eles, eu estava fazendo por Maia.
para que ela nunca tivesse que duvidar do que tinha acontecido, nunca tivesse que se perguntar: será que as pessoas gostariam mais de mim se eu fosse filha biológica delas? Depois disso, bloqueei qualquer um que quisesse discutir, qualquer um que achasse que uma conversa entre as partes seria a melhor maneira de se reconciliar. A família não retornou a ligação, não diretamente. Tenho certeza de que eles ainda conversavam, de que Maia ainda era a história contada em tom áspero. Eles podiam dizer o que quisessem, pois haviam renunciado ao direito de conhecê-la. Agora, Maia está na faculdade, estudando arte, e é a melhor aluna da turma. Ela me liga todas as noites, não porque precisa, mas porque quer. Ela me manda fotos dos seus desenhos, pede minha opinião ou simplesmente me dá boa noite. Quando a deixo no dormitório, ela me abraça longamente e sussurra: não vou a lugar nenhum. Ela diz isso pelo corpo, mas eu sei que é mais sincero. As pessoas dizem que não se pode escolher a família, mas eu escolhi. Escolhi Maia em vez de sangue, em vez de culpa, em vez de décadas de silêncio. Se alguém ainda me quiser de volta, é só esperar. Às vezes, penso no dia em que minha mãe trouxe a caixa de biscoitos, como se o açúcar pudesse apagar os anos de silêncio. Como se os biscoitos pudessem curar as coisas que eles não ousaram dizer. Às vezes, me pergunto se estava exagerando ou se deveria ter sido mais paciente, mais gentil. Mas então me lembro do rosto de Maia no dia em que eu disse: eles não podem me tratar assim. Lembro-me do jeito como ela me abraçou quando nos despedimos na faculdade. E, acima de tudo, lembro-me da promessa. A promessa que ninguém jamais me fez quando eu era pequena. De que eu a escolheria, todos os dias, repetidamente. Olhando para trás, percebo que a jornada de proteger e amar Maia não se resume apenas a uma criança adotada, mas também à história da resiliência de uma mãe em defender o valor do verdadeiro amor familiar, não regido por sangue ou regras falsas e brandas. Escolhi o caminho difícil, escolhi o silêncio em vez de discussões, escolhi a distância em vez da resistência e escolhi Maia, a menina que carrega o amor mais puro, em vez de uma família fria e indiferente. A cada dia que passa, Maia e eu criamos juntos momentos de paz e felicidade, livres do sofrimento do passado. Embora não haja reuniões familiares, nem feriados decorados com muitos parentes, temos nossos próprios valores e alegrias, reais, profundos e inesquecíveis. Gostaria de poder dizer que está tudo bem, mas a verdade é que as feridas daquelas noites silenciosas, daqueles olhares frios, daquelas mensagens enigmáticas ainda estão lá. Mas, graças a Maia, aprendi a amar com coragem, sem precisar da aprovação dos outros. Maia está agora vivendo os melhores anos de sua juventude, trabalhando apaixonadamente em suas próprias pinturas, vivenciando coisas novas comigo todos os dias. Não somos perfeitos, não é fácil, mas temos um ao outro, e isso é o mais importante. Esta história não é para aqueles que desejam apenas a reconciliação ou o milagre da reunião familiar. É para mães, pais, aqueles que lutaram ou lutam para proteger seus filhos da indiferença, da desaprovação e, às vezes, da traição daqueles mais próximos. Não sei o que o futuro reserva, se a família algum dia voltará. Mas sei que cada momento de silêncio que escolho não é ódio, mas uma forma de amar sincera e profundamente, para que Maia nunca tenha que duvidar do seu próprio valor, para que ela saiba que família não é definida pelo sangue, mas pelo coração e pelas escolhas. Se a minha história te tocou, se você teve ou está tendo experiências semelhantes, compartilhe seus sentimentos abaixo na seção de comentários. Eu adoraria ouvir suas histórias, seus pensamentos, as palavras de incentivo e apoio que podemos dar uns aos outros nessa jornada. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder outras histórias inspiradoras e significativas. Obrigada por dedicar um tempo para ouvir a minha história e a da Maia. Mantenha a fé e ame as pessoas que você escolhe para ser sua família. O que você achou da minha escolha? Deixe seus comentários e discuta aqui embaixo. E se quiser mais histórias como essa, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para receber os vídeos mais recentes. Muito obrigado!